Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 10. A mais famosa oração apostólica. Citação de S.D. Gordon. Abre aspas. A oração certamente influencia Deus. Não influencia os seus propósitos, influencia muito a sua ação. Fecha aspas. A mais famosa ou mais conhecida oração apostólica da história é provavelmente a oração do Senhor, como registrada no Evangelho de Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Ela é, na verdade, um exemplo de todos os três tipos de oração: oração devocional, oração intercessória e petição pessoal. Mas, para simplificarmos, a consideraremos juntamente com outras formas de oração intercessória. Que dádiva gloriosa é aprendermos sobre a oração com um homem que teve a maior vida de oração de todos os tempos. A oração de Jesus é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas podemos ficar familiarizados demais com ela e perder de vista o que ela nos ensina sobre a oração. É uma passagem muito importante para todos os que querem crescer em oração e precisamos mais do que um conhecimento superficial das palavras nela contidas. Como surgiu essa oração? Jesus estava num monte ao lado do mar da Galileia, ensinando às multidões e aos seus discípulos o que significa viver o estilo de vida do reino, de acordo com as suas prioridades, seu coração e os seus valores. Conhecemos o seu ensinamento, registrado em Mateus 5 a 7, como o Sermão da Montanha, e o chamo de a constituição do reino de Deus. Foi naquele contexto que Jesus disse aos seus seguidores: vós orareis assim. E então lhes deu um modelo para a oração que fornece uma revelação de como Deus é, da natureza do reino e de como ele funciona. Em sua oração ao seu Pai, Jesus nos deu as chaves necessárias para nossa busca de fortalecimento na oração. Em essência, ele estava dizendo: mantenham estas coisas no centro da sua vida de oração. Ele nos ensinou 6 pedidos para fazermos habitualmente, cada um deles com muitas implicações e aplicações. Os 3 primeiros focam a glória de Deus, o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Os 3 últimos focam as necessidades do ser humano, físicas, relacionais e espirituais. Subtítulo: Vendo a Deus como Pai e Rei. O ensino de Jesus sobre a oração começa reconhecendo a Deus como nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Em sua época, o povo judeu via o Deus do céu principalmente como sublime Criador e Rei. A expressão no céu aponta para a majestade transcendente de Deus, alguém que é infinitamente superior em poder e grandeza a todas as demais coisas e pessoas. O povo de Deus tremia diante do grande poder do seu Criador. Aqui, no início da sua oração, Jesus estava lhes mostrando que o Deus Criador também é o Pai deles. Ele queria que vissem seu afeto, sua sensibilidade e seu envolvimento pessoal com o seu povo. Jesus enfatizou as 2 dimensões de Deus,
a sua sublime majestade como aquele que habita no céu e a sua sensibilidade como um pai. Ele é igualmente poderoso e pessoal, transcendente e sensível. Teremos uma visão errada de Deus se separarmos esses dois aspectos da sua natureza. Em toda a história, a Igreja tem colocado muita ênfase no Deus transcendente, que governa com poder infinito e tem perdido muito do sensível coração paterno de Deus. Quando a verdade do coração de amor do Pai está em foco juntamente com seu esplendor majestoso, obtemos um quadro mais preciso de quem Deus é. Como já vimos, uma visão correta de Deus é fundamental para a oração, e isso inclui conhecê-lo como nosso Pai Celestial. Jesus começou exatamente onde precisamos começar em nossa vida de oração, com o nosso foco no próprio ser de Deus. O grande mestre evangélico e um dos meus autores favoritos, A.W. Tozer, afirmava que o maior problema da igreja de todas as gerações tem sido uma visão inferior de Deus. Ter uma visão inferior da paternidade de Deus ou da sua majestade enfraquece o nosso relacionamento com Ele e atrapalha a nossa vida de oração. Portanto, precisamos gastar tempo para cultivar o nosso entendimento de Deus nessas duas facetas da sua natureza. Ele é tanto poderoso em sua majestade, como também profundamente pessoal como Pai. Dirigindo-se a Deus como Pai, Jesus estabeleceu o contexto de intimidade com Deus dentro da sua soberania e majestade. Se não enxergarmos um desses dois aspectos, a nossa visão de Deus ficará deformada e não nos relacionaremos com Ele corretamente. Os que veem somente a sua glória celestial e deixam de ver a natureza como um pai com um profundo amor, têm a tendência de despersonalizarem a Deus. Eles o veem e o apresentam como sendo majestoso, mas também como sendo distante, de coração frio e até mesmo severo. Por outro lado, os que veem a Deus somente como sendo um Pai sensível, não reconhecem a sua glória celestial. Relacionam-se com um Pai que é bondoso e pessoal, mas não tremem diante da sua sublimidade. São propensos a retratar Deus como um amigo íntimo, divertido, mas essa é uma teologia deficiente e superficial. Precisamos conhecer a Deus em verdade, a verdade da sua paternidade e da sua sublime majestade. A oração de Jesus enfatiza que Deus não é somente o meu Pai, mas também o nosso Pai. Os nossos pedidos de oração precisam transmitir a realidade de quem somos para Deus como uma só família. Devemos orar inclusivamente por toda a família de cristãos e não somente por nós próprios. Subtítulo: Orando pela glória de Deus. Mateus 6, 9 e 10. Em seu modelo de oração, Jesus nos apresentou 6 pedidos pelos quais deveríamos orar regularmente. Os 3 primeiros pedidos relacionam-se à glória de Deus, que o seu nome seja considerado como santo, que o seu reino seja manifestado publicamente e que a sua vontade seja feita individual e coletivamente pelo seu povo. Petição 1. Orar para que o nome de Deus seja santificado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. O nome de Deus refere-se à sua pessoa, a seu caráter e à sua autoridade. O seu nome é santificado quando respondemos a ele da maneira que ele merece. Só o fato de pensar em seu nome já causa espanto e um temor santo em qualquer pessoa que tenha um mínimo de entendimento. Esse primeiro pedido é que o majestoso nome de Deus seja revelado primeiramente a nós
e depois por meio de nós. Quando oramos para que o seu nome seja santificado, estamos orando para que o Pai assuma o lugar mais elevado em nossa vida, nosso coração e nossa adoração, e que Ele opere em nós e nos outros para que vejamos e respondamos apropriadamente à sua grandeza. Estamos pedindo que Deus libere o seu poder para fazer com que mais pessoas vejam a verdade em relação a Ele e se recusem a tomar o seu nome em vão ou a usá-lo em zombarias e expressões de ira. Também reverenciamos o nome de Deus, não pedindo nada contrário ao seu glorioso nome ou vontade. Petição 2. Orar para que venha o reino. Venha o teu reino. Mateus 6:10. Esse pedido de oração é para que o reino de Deus seja manifestado publicamente na terra. O reino é o lugar onde a palavra de Deus é obedecida, a sua vontade é feita e o seu poder é manifestado. Por exemplo, o reino é manifestado quando os enfermos são curados e os demônios são expulsos. Jesus nos disse: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12:28. O reino de Deus está presente onde quer que a vontade de Deus seja expressa, sob a autoridade do Rei Jesus. O reino é a esfera onde o governo de Deus é expresso, e a igreja é a família e o veículo do reino. A igreja é a comunidade do reino, mas não o reino em si. À medida que a igreja proclama as boas novas do reino, as pessoas entram na igreja, o corpo de Cristo, e experimentam as bênçãos do governo do reino de Deus. O professor de escola, que faz a vontade de Deus na sala de aula, está expressando o reino de Deus naquele lugar. O mesmo se aplica à pessoa que trabalha no banco, no posto de gasolina, no hospital ou no tribunal de justiça. Aplica-se ao cirurgião, ao cavador de valetas, ao soldado, à mãe que ensina os seus filhos em casa e a todos os que fazem a vontade de Deus. O reino já está aqui, mas ainda não plenamente. É manifesto em parte nesta vida e será manifesto em plenitude quando Jesus voltar à terra. Labutamos em oração para que o reino cresça. Em Apocalipse 2, lemos que o erro da grande igreja missionária de Éfeso foi fazer a obra do reino sem a oração do reino. Em outras palavras, sem se relacionar profundamente com Jesus, amando-o e conversando com ele. Apocalipse 2:4. Orar pela liberação do reino faz parte da obra do reino. Não podemos permitir que o nosso serviço no reino tome o lugar de conversarmos com o rei e orarmos para que venha o reino. Essa segunda petição inclui ter a nossa mente voltada ao reino em nosso estilo de vida e em nossa atitude com os outros. Devemos trabalhar juntamente com outros cristãos, em vez de ter uma maneira territorial de pensar e de focar somente a nossa esfera de autoridade e influência. Petição 3. Orar para que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O terceiro pedido relacionado à glória de Deus é que o seu povo faça a sua vontade, tanto individual como coletivamente. Nessa oração, dispomos os nossos corações a obedecerem à sua vontade. Obedecer à sua vontade inclui obedecer os seus mandamentos em nossa vida pessoal, como também cumprir as missões ministeriais que Ele dá a cada um de nós. Oramos para que a vontade de Deus seja feita por meio de nós, em nosso ministério e em nós, em nossa vida pessoal. Alguns cristãos têm um compromisso de transformar as nações por meio do ministério, mas não de viver em pureza. São mais atraídos por desenvolver seu ministério como agentes de transformação do que por interagir com Jesus e obedecê-lo em sua vida pessoal. No entanto,
Não há nenhum substituto para a obediência e a intimidade com Deus. Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, para a concretização de sua justiça, sua santidade, seu amor em nossa vida pessoal e em nosso meio, estamos cientes de que a sua vontade está sendo feita perfeitamente no céu. Estamos orando para que a terra se torne mais semelhante ao céu, onde o humilde Rei da Justiça reina na perfeição do amor e todo o céu se regozija em sua beleza majestosa. Subtítulo: Orando por necessidades pessoais. Mateus 6, 11 a 13. Os 3 próximos pedidos são para as nossas necessidades físicas, pão de cada dia, relacionais, perdão, e espirituais, livramento do mal. Jesus nos encorajou a apresentarmos os nossos pedidos pessoais a Deus em oração. Essas orações expressam a nossa dependência de Deus em todas as áreas da vida, como também a nossa confiança em sua provisão. O pão nosso de cada dia fala das nossas necessidades pessoais diárias. Jesus direciona-nos a orarmos pelas necessidades pessoais, além de orarmos pela glória de Deus. O Senhor alegra-se em suprir as nossas necessidades e em ver-nos regozijando-nos em sua bondade, como escreveu o salmista Asaf: Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Salmo 50, 15. Alguns mestres da santidade ao longo da história têm concluído que o nosso único foco na oração deveria ser a adoração a Deus. Essa abordagem desequilibrada leva à rejeição de tudo o que é pessoal como sendo egocêntrico. Parece nobre, mas isso leva as pessoas a acreditarem que orar por suas próprias necessidades é sempre uma atividade egoísta. O resultado é que, em sua busca de serem humildes e santas, negligenciam as petições por necessidades pessoais. A verdade é que Deus aprecia profundamente suprir nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai e Ele ama dar boas dádivas aos seus filhos que lhe pedem. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom ao que lhe pedirem. Mateus 7,11. Expressamos nossa dependência dele quando pedimos que ele supra nossas necessidades. A palavra promete que ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo. Filipenses 4,19. Como um pai amoroso, ele se alegra em suprir todas as nossas necessidades e em nosso pedido e confiança de que ele o fará. Ele está intimamente envolvido com a sua criação, até mesmo alimentando as aves do céu, que tem um valor muito inferior ao nosso. Mateus 6,26. Petição 4. Orar pela nossa provisão diária. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Mateus 6,11. O quarto pedido é para a nossa provisão, proteção e direcionamento diários. Não oramos para informarmos a Deus sobre as nossas necessidades, porque Ele as conhece antes de pedirmos. Mateus 6, 7 e 8. Antes, oramos para melhorar o nosso relacionamento com Ele, unindo-nos e dialogando com Ele. Ainda que já conheça nossas necessidades, Ele frequentemente retém parte da nossa provisão até que conversemos com Ele sobre isso, fazendo pedidos em oração. Pedir que Deus supra nossas necessidades não nos isenta da responsabilidade de trabalhar. Ele supre nossas necessidades parcialmente, dando-nos a capacidade e a oportunidade de ganharmos a vida. Mas Ele se alegra em suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai. Por favor, observe que Jesus nos ensinou a pedirmos o nosso pão diário.
A maioria de nós preferiria que o Senhor nos desse um pão mensal ou pão anual, mas Ele prometeu dar-nos pão somente um dia de cada vez. Petição 5. Orar por perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A quinta petição lida com os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. A evidência de que fomos gratuitamente perdoados é que de boa vontade perdoamos aos outros. A pessoa que sabe que foi perdoada é impelida a perdoar os outros. Pelo fato de que aqui Jesus está falando a cristãos, a seguinte pergunta é frequentemente feita: por que uma pessoa nascida de novo precisa orar por perdão? Certamente recebemos plena e gratuitamente a justiça de Deus em Cristo como uma dádiva. 2 Coríntios 5, versículos 17 a 21. Assim sendo, quando pedimos que Deus perdoe as nossas dívidas, não estamos pedindo para sermos salvos ou libertos do inferno. Já fomos gratuitamente perdoados e justificados pela fé. Romanos 3, de 21 a 31. A oração para que as nossas dívidas sejam perdoadas refere-se à restauração, à nossa comunhão com Deus. O apóstolo João explicou esse princípio claramente em sua primeira carta. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1, versículos 8 e 9. Não perdemos a nossa posição com Deus quando, como cristãos sinceros, tropeçamos no pecado, mas o pecado polui as nossas mentes e esfria os nossos corações, impedindo assim a nossa capacidade de desfrutar da presença de Deus. Assim sendo, entendemos que esta petição para que Ele perdoe as nossas dívidas é para restaurar a comunhão com Jesus. Uma vez mais, João nos diz: se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Esta quinta petição é para sermos purificados dos efeitos poluentes do pecado em nossos corações. Alguns cristãos têm interpretado erroneamente a segunda parte dessa petição, assim como perdoamos aos nossos devedores, achando que isso significa que merecemos ser perdoados com base em nosso perdão aos outros. Isso não é absolutamente o que Jesus está dizendo aqui. Antes, a evidência de que fomos gratuitamente perdoados é que somos impelidos pela gratidão a estender esse perdão aos outros. Petição 6. Orar por livramento do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Esta sexta petição é o que chamo de uma oração de pré-tentação. Jesus nos chamou para orarmos pela ajuda do Senhor para que evitemos e escapemos das tentações intensas antes mesmo que ocorram. É uma oração muito importante. Contudo, ela pode ser uma das orações mais negligenciadas da Bíblia. Nela, Jesus expressou uma petição em duas maneiras: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. A segunda metade do pedido define positivamente o que a primeira metade expressa negativamente. Deus nunca tenta ninguém com o mal. Tiago 1,13. Assim sendo, por que pedir que Ele não nos deixe cair em tentação? No jardim do Getsêmani, Jesus exortou os discípulos a orarem para que não entrassem em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Cair em tentação
significa cair em algo muito mais intenso do que as tentações comuns que enfrentamos todos os dias no mundo caído. Aponta para uma tempestade de tentação específica que ocorre quando 3 componentes se reúnem. As atividades demoníacas são intensificadas, as nossas concupiscências são incitadas e as circunstâncias são otimizadas para o pecado. Orando, podemos evitar ou minimizar a intensidade de uma forte tentação. Veja a petição de Jesus na oração do Senhor, focada em escaparmos das tempestades de tentação, que incluem mais do que as tentações comuns que ocorrem na vida cotidiana. Penso que as tentações comuns são as tentações para sermos orgulhosos em nossas atitudes, perdermos a paciência em nossa maneira de conversar, agirmos egoisticamente em nossas decisões e não sermos totalmente honestos com as nossas finanças ou em nossos relacionamentos com os outros. Penso que as tempestades de tentação são atos como, por exemplo, cometer adultério ou participar de atividades que causem sérios danos aos outros ou mesmo à sociedade. Vejo como a tentação mais séria a de negarmos a Cristo. As Escrituras nos dizem que depois de tentar a Jesus, Satanás afastou-se até o tempo oportuno. Lucas 4:13. Satanás sempre procura horas oportunas, quando tentações demoniacamente inspiradas nos atingem como uma tempestade e nos levam a uma grande queda. Ele tenta nos seduzir a uma armadilha numa hora oportuna para destruir a nossa fé. Ele fez isso com o apóstolo Pedro, criando uma tempestade perfeita de tentação na forma de ataques demoníacos intensificados, combinados com os soldados vindo buscar a Jesus com espadas e causando temor numa hora em que Pedro estava muito fatigado. Veja Mateus 26:43. Foi o cenário ideal para que Pedro fosse tentado de forma intensificada. O Senhor avisou a Pedro sobre essa tempestade perfeita. Mas ele não foi capaz de resistir em meio a ela. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Lucas 22, 31, 32. As orações pré-tentações pedem a ajuda do Senhor antecipadamente e removem ou diminuem uma tempestade de tentação. Orar antes que ocorram as tentações expressa a nossa humildade, porque estamos reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência da força de Deus quando pedimos que Ele nos afaste de várias tentações, para que não sejamos enredados por elas. Paulo disse que precisamos estar cientes dos ardis enganosos de Satanás contra nós, para impedir que ele leve vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, versículo 11. Paulo nos encorajou a estarmos alertas em nossas situações e, assim sendo, podemos orar: Senhor, livra-me de situações em que as tentações são intensificadas, ou não me deixes cair em tentação, mas dirige-me a um total livramento. Davi orava por livramento de situações pecaminosas, até mesmo antes que ocorressem. Purifica-me dos erros que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Salmos 19, 12, 13. Paulo nos exortou: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ele estava falando sobre cristãos que acham que serão sempre fortes. Tem uma falsa confiança em sua capacidade de andar em vitória contínua, sem orar e pedir habitualmente que Jesus lhes ajude.
Essa não é a abordagem bíblica em relação à tentação. Tomamos cuidado mantendo forte o nosso relacionamento com Jesus por meio de uma consistente vida de oração e permanecendo em Cristo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Nestes últimos dias, à medida que aumentam as pressões da sociedade e o pecado se torna cada vez mais universalmente aceito, o pedido "não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal" torna-se cada vez mais significativo para nós e nossa vida de oração. Jesus nos chama para orarmos sempre a fim de nos prepararmos para a armadilha das tentações nos tempos do fim. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Uma oração e 6 pedidos. Jesus não poderia ter sido mais conciso ao dar-nos os pedidos de oração para destravar tudo o que Deus quer fazer em nós, por nós e em nosso mundo. Não sejamos negligentes no sentido de orarmos assim. Fim do capítulo.